Olá, criativos do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos a este canal, o Missão Criação. Aqui a gente fala de criatividade, propaganda e principalmente sobre redação publicitária. O meu nome é Beth Billa, eu sou redatora publicitária e hoje vou falar de storytelling. Meu Deus, Beth, que diabos é storytelling? Parece que é um termo que está muito na moda, né? Mas, gente, assim, storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. O ser humano é louco por histórias, o ser humano adora escutar uma boa história. Dizem por aí que o que faz o mundo girar é o dinheiro, mas eu acho que é mentira. Eu acho que o que faz o mundo girar é uma boa história. Por exemplo, sem uma boa história, você não sai da sua casa e vai, por exemplo, para a Tailândia fazer turismo. Você não vai. Você só vai se você tiver uma boa história. Sem uma boa história, você não fica em quarentena por causa de um vírus. Se a mídia não te conta uma historinha do que vai acontecer ou do que está acontecendo, você não aceita ficar em casa. Só depois disso é que você topa. Sem uma boa história, você não fica louco, alucinado para comprar uma calça da Diesel ou um tênis Nike, né? E sem uma boa história, você também não teria decidido virar publicitário. Todo o storytelling da propaganda é que te convenceu que ser publicitário é uma coisa legal, é ou não é? Todo o storytelling de ser publicitário, da publicidade. Enfim, as histórias têm poder. As histórias têm poder sobre a nossa vida, muito poder. As histórias, elas criam vínculo, elas conectam, elas são capazes de reter a atenção das pessoas, da audiência, e são capazes de aumentar o nível de compreensão. Por exemplo, um bom professor é um cara que conta boas histórias. Quando você conta, quando você passa um ensinamento através de uma história, aquilo é retido com muito mais facilidade pelas pessoas. Tem pesquisas que provam isso. Além disso, as histórias, elas mexem com as emoções, né? As histórias, elas mexem com os nossos níveis, elas mexem com os níveis das substâncias no nosso corpo, que são essas substâncias que geram as emoções. Cada emoção é o resultado de uma certa combinação de substâncias que o seu corpo produz. Então, por exemplo, seu corpo produz cortisol, produz endorfina, produz testosterona, produz isso e aquilo. Então, as taxas dessas diferentes substâncias combinadas de uma certa maneira produzem determinada emoção, que vai ser medo, euforia, saudade, enfim, né? Vontade de chorar. Tudo isso são combinações de substâncias no seu corpo. E assim, as histórias, elas são capazes de alterar essas substâncias. Olha que loucura, né? Como que uma história tem poder. Esse é o poder do storytelling. Uma história bem contada faz você sentir como se você estivesse vivenciando algo que aquele personagem vivenciou. Porque aí você se identifica, você se reconhece naquilo que está acontecendo. Porque, na verdade, não importa muito qual é a jornada que aquele personagem está vivendo, existem modelos que se repetem. Você pode ver que às vezes uma pessoa vem te contar uma coisa que aconteceu com ela e fala, nossa, aconteceu um lance parecido comigo, assim, assim, assado. Às vezes com ela foi com o namorado, mas aconteceu parecido com você, com seu pai ou com a sua mãe. Assim, determinadas histórias, elas vão se encaixando na vida das pessoas. E é daí que vem o livro do Joseph Campbell, que chama O Poder. Daí que vem o livro do Joseph Campbell, que chama O Poder do Mito. Eu até tenho ele ali, ó. Tá ali, tá vendo? O Poder do Mito, Joseph Campbell. Um livro muito legal, que ele nos fala dessa jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? É uma sequência de acontecimentos, é uma sequência meio lógica, assim, que o herói ele sai de um lugar e chega no outro, passando por uma sequência de momentos nessa história que ela é repetida. Ele faz um mapeamento dos mitos, né? Por isso que é o poder do mito. Então esse herói, ele tem sempre essa mesma jornada. É muito louco isso. E aí a gente começa a ver que na história do teatro, do cinema, tudo isso tem a mesma estrutura. O herói ele passa por situações muito parecidas, porque é uma maneira de se contar uma história. Ele tem um arco de transformação com essa receitinha, que faz que faz o público, a pessoa que está ouvindo aquela história, se conectar com mais facilidade com aquilo que está sendo contado.
E esse cara conta isso. Foi assim também que ele escreveu Guerra nas Estrelas. Então vale a pena quem gosta de Guerra nas Estrelas, principalmente, ler esse livro, se você é publicitário, mais ainda. E a estrutura da jornada do herói, ela tem sido usada em quase tudo o que se vê hoje em dia. Carol, ela tá nos videogames, ela tá nas séries que você assiste, nos filmes ela já estava, e agora o que acontece é que ela começa a aparecer em outros lugares. Gente, até o TED, as palestras do TED tem storytelling. Se você vai dar uma palestra no TED, o TED disponibiliza uma pessoa que é um especialista em storytelling para te guiar na jornada da sua palestra no TED, que às vezes tem o quê? 18 minutos, né? Às vezes tem 18 minutos. Aí em 18 minutos você tem 3 atos de 6 minutos e esse cara ele te ajuda a criar esses 6 atos da melhor maneira para você entreter a plateia. Então assim, não vamos nos iludir de que não existem técnicas e ferramentas para fazer isso. Existem. A jornada do herói tem mais ou menos a seguinte estrutura. Escuta e pensa se você já não viu isso em algum lugar por aí. Então é o seguinte, o cara tá lá, o herói tá lá na vida dele, normal. Aí acontece alguma coisa que é tipo um chamado para uma ação, é um chamado para uma aventura, para mudar alguma coisa. No começo ele fala, ele reluta, ele fala não vou fazer isso, não é para mim, ou não tô afim, ou seja lá o que for, ele não aceita. Mas aí acontece alguma coisa que o força na direção desse chamado, vai. Ou ele encontra alguém, um mentor, ou ele encontra alguma razão interna ou alguma razão externa que o obriga a ir a seguir esse chamado, a escutar esse chamado. E aí, então, ele se joga na aventura, o mentor ajuda ele a passar essa primeira fase, que é a fase de iniciar a aventura, né? Aí ele pega a malinha dele e vai. Então ele começa a enfrentar os primeiros desafios. E aí ele enfrenta muitos desafios, muitas adversidades, e ele vai aprendendo a lidar com aquilo. Ele tem um grande aprendizado. Aí acontece o quê? Uma transformação. Depois de tanta coisa que acontece com ele, ele tem acontece uma transformação, ele tem uma revelação, ele encontra a solução para aquilo que ele está, né, para aquilo que ele está vivendo, ou que ele está resolvendo. E aí, quando ele encontra essa solução, ele soluciona, e aí ele pode voltar para casa, e aí é o retorno do herói, e ele volta com alguma sabedoria nova, com algum aprendizado, com alguma coisa na malinha. Essa é uma estrutura básica da jornada do herói. Aí você vai me perguntar assim, Beth, mas como que eu vou usar isso para a minha marca? Tem maneiras diversas. Você pode tanto usar a sua marca como um herói, pode sim, tem gente que fala que não, que nessa época a gente tem que colocar o consumidor como herói. Ok, vamos colocar o consumidor como herói, mas a sua marca também, dependendo do contexto, do que você está contando, você pode colocar a marca como herói, você pode colocar o seu cliente como herói. Por exemplo, quando uma marca conta que ela está envolvida num projeto de, sei lá, de sustentabilidade ou num projeto de educação infantil, ela pode ter esse discurso. Ela fala, olha, eu era um banco, por exemplo, o Itaú está fazendo leitura para crianças. Eu era um banco que não enxergava a importância da leitura na criança. Isso era o meu mundo normal. Agora, eu sou um banco que enxerga essa importância. E aí você cria como que você saiu de um banco que não via a importância disso até agora um banco que investe nisso. Você precisa falar literalmente assim, eu era um banco que não acreditava? Não. Você pode partir do segundo ponto já. Nós do Itaú vimos como é importante para as crianças, porque o futuro, parará, e por isso nós fizemos este projeto. Entende? Então, isso também passa pela jornada do herói. Se você for colocando os elementos da jornada, você cria uma história coerente, uma história de transformação e uma história que se justifica. Agora, você também pode colocar o seu cliente como herói. Você, ainda como um banco, você pode falar para ele, olha, você, sei lá, um produto, vamos supor, previdência. Você é hoje um cara que não tem previdência.
Então, você está aqui no seu mundo normal e eu sou um banco, eu vou te fazer um chamado. Assim, cara, você já pensou que daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, seria interessante para você ter um plano de previdência? E aí você vai contar como que essa pessoa sai do normal, né, da crença comum, que é, eu não preciso preocupar com isso, até ela chegar, e aí você vai convencê-la que se ela tem se ela tem, aí você pode usar diferentes gatilhos, mas um deles, por exemplo, é a segurança, né? Você pega esse cliente e faz ele junto com você atravessar e fazer essa transformação. Assim, olha, eu não acreditava que era importante, ou você não acredita que é importante ter uma aposentadoria, mas veja bem, você vai passando, 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 e você chega do lado de cá com uma aposentadoria, você chega bem, você chega tranquilo, e esse é o aprendizado. Então, você constrói essa travessia, você constrói esse aprendizado. Existem 1000 maneiras de fazer isso. E pode ser muito interessante, e aos poucos a gente vai aprendendo a dominar essa técnica do storytelling. Gente, só lembrando que a jornada do herói não é a única estrutura de storytelling disponível para a gente usar, mas é uma estrutura muito interessante e importante de se conhecer, tá? E ela pode ser, uma vez que você conhece, você pode disruptá-la, né? Essa palavra também está muito na moda. Então você pode disruptá-la e usar de outras maneiras. Então você conhece a história, mas aí você usa de outras maneiras, e a gente pode falar disso também. Ouvi dizer que até reuniões hoje em dia em determinadas empresas, os caras estão usando técnicas de storytelling para poder conectar os funcionários, para poder conectar as pessoas naquilo que eles estão falando, que é importante para a empresa, para o desenvolvimento da empresa, mas normalmente ninguém está afim de ouvir o que o cara está falando na reunião. Então fica lá o cara, desenha um negocinho, está pensando na morte da bezerra, está pensando que vai buscar o filho na escola depois da reunião. Então o cara começa a usar técnicas de storytelling para entreter o cara. Cara, isso é demais, isso é muito incrível, assim, eu acho isso maravilhoso. Como que a atenção das pessoas está cada vez mais difusa, dispersa, e a gente tem que usar desses recursos de gatilhos. Isso tem muito a ver com publicidade. Então, a coisa é séria. E todos nós somos contadores de história, né? A gente já nasce... Quando a gente começa a aprender a falar, a gente já começa a ter essa noção de que a gente precisa contar a história, a gente precisa se comunicar de uma maneira sedutora, né? Ou seja, quanto mais nós, redatores publicitários, dominarmos a arte de contar a história, melhor para a nossa profissão. E aí, como é que fica o storytelling em 2020, na propaganda, onde a nossa atenção está cada vez mais difusa, onde o celular é a nova televisão, e onde a gente está sempre competindo, ou se não é a nova televisão, ele está constantemente competindo com ela, porque a pessoa está assistindo televisão, mas está lá com o celular ligado. E agora, né, gente, tempos de coronavírus, todo mundo em casa, todo mundo ainda mais concentrado nas telas, buscando informação, a velocidade é maior e as mensagens estão muito espalhadas em vários canais. Cada canal tem a sua característica própria, cada plataforma tem uma característica própria, e eu acho que o maior desafio agora é construir histórias com simplicidade e que gerem conexão. E aí, como a gente vai contar essas histórias de uma maneira tão fragmentada, assim, de 1000 lugares diferentes, mas que, juntando tudo, ela faça sentido, que as pessoas percebam o sentido dela quase que sem querer. E adequar essa história, adaptar essa história para cada contexto. O contexto passa a ser mais importante ou tão importante quanto o conteúdo. Porque olha só, a gente tem tantas plataformas diferentes e cada plataforma tem uma linguagem, cada plataforma tem uma maneira de ser utilizada. Então o cara entra no Facebook para uma coisa, ele entra no Instagram para outra, ele entra no Twitter para uma outra coisa, em horários diferentes, com intenções diferentes, e isso vai mudando também para cada grupo de pessoas, ou seja, as variáveis são muitas. E nós precisamos ter uma noção muito clara de todos esses canais, de todas essas plataformas, para a gente conseguir, para a gente saber explorar ao máximo a potencialidade de cada uma dessas plataformas. O TikTok, por exemplo, tem muita gente que não sabe como usar. Ele já tá aí, já tá rolando, mas tem uma galera que não sacou ainda como usar. Então isso quer dizer que a pessoa não sabe como ela deve
se comportar, que comportamento é adequado para aquela rede. Olha que loucura, né? A pessoa não sabe o que ela tem que fazer para estar contextualizada dentro daquela rede. Se isso é difícil para um usuário que não deve nada para ninguém, imagina para uma marca. Um usuário, ele pode errar à vontade, ele não está pagando nada, ele não está botando a imagem dele em risco no sentido de prejuízo financeiro ou de prejuízo a longo prazo. Ele vai lá, se ele errar, ele tira do ar ou ele faz de novo, né? Para uma marca não é bem assim, ela precisa compreender melhor como ela vai usar aquela plataforma, como ela vai adequar a mensagem dela àquela plataforma para ela não pagar mico e não ter que sair depois consertando as coisas. E não que cada plataforma tenha uma utilidade fixa. As coisas vão mudando com muita velocidade. O Instagram, por exemplo, quando começou, vocês lembram, né? Ele era uma rede de foto, era uma rede de fotografia, provavelmente para fotógrafos. Então o lance era tirar fotos bonitas e publicar. Agora virou uma rede com uma potencialidade muito maior do que isso. Ela está super ampla, é quase que a nova televisão mesmo. As pessoas assistem o Stories e estão ali scrolling o dia inteiro, vendo o que está acontecendo não só na vida das pessoas, mas no mundo. Ou seja, a gente também não sabe o que o TikTok vai virar, mas a gente já precisa olhar, entender a linguagem, conhecer, para conseguir orientar os nossos clientes, porque esse é o nosso papel. O nosso papel, eu acho que hoje o nosso papel como publicitário é muito traduzir isso, né? Como que você, cliente, marca, como que você se comporta, como você se comunica com esse público que você quer se comunicar nessas infinitas plataformas que a gente tem, infinitas não, né? Mas nessas plataformas que a gente tem por aí. Existe essa sensação de que a informação ela vai se montando aos poucos, sabe? Porque é muito fragmentado, vem muita informação de muito lugar. Antes você sentava na frente do Jornal Nacional e se informava, não era assim? Você sentava lá, não sei se vocês lembram, né? Mas você sentava lá na frente do Jornal Nacional às 8 horas da noite e consumia a informação que estava acontecendo no mundo. No máximo você tinha mais 2 ou 3 canais que faziam a mesma coisa. Agora não, agora vem de tudo que é lugar, vem de tudo quanto é grupo de WhatsApp, vem do jornal, mas também vem da família, vem dos amigos, vem dos influenciadores, vem das redes sociais e também vem das marcas. A gente está chegando num ponto onde as marcas começam a perceber que elas precisam gerar conteúdo, elas precisam oferecer conteúdo e conteúdo de valor, conteúdo que engaje as pessoas, que seja interessante para as pessoas, porque as pessoas não querem seguir quem fica o tempo todo só tentando vender alguma coisa. Isso as pessoas não querem. Gente, as pessoas querem conteúdo, elas querem dar risada, elas querem ver as coisas de outras perspectivas, elas querem inspiração para a vida delas. E elas estão cada vez mais no controle e escolhendo o que elas vão consumir. Escolhendo. Aí você acha que a pessoa assim, se eu posso escolher o que eu vou consumir, eu vou escolher uma propaganda que fica só me vendendo coisa? Claro que não, eu não sou burro, eu não sou tonto, né? Então, é hora de ser ainda mais criativo. E aí fica a pergunta, como que a gente produz conteúdo o branded content, como que a gente produz conteúdo com storytelling, envolvendo a marca e aí ainda consegue se posicionar e se vender para o consumidor. Eu estou gravando um conteúdo, tá? Estou gravando um conteúdo de valor. Mas aí vem a pergunta, né? Quanto tempo o consumidor vai dedicar à propaganda? A gente não sabe, mas a ideia se as coisas continuarem assim como estão, provavelmente vai ser muito pouco tempo. Ai, meu Deus, que bagunça. Então a gente vai ter que ser cada vez mais criativos e cada vez mais coerentes. As marcas precisam ser cada vez mais coerentes. Elas precisam entender o que elas querem comunicar. Então eu acho que o storytelling, gente, esse é o pão. O storytelling, ele pode ser um grande aliado, principalmente em 2 pontos, e nos ajudar muito em 2 coisas. Como definir um discurso coerente para o cliente. O storytelling nos ajuda muito a fazer isso. Então, quem é esse cliente? No que ele acredita? Qual a visão de mundo que ele compartilha com as pessoas? Ou qual a visão de mundo que ele quer compartilhar com as pessoas? E aí vem o número 2. Como contar essa história de uma maneira simples e verdadeira? Sem verdade, não há conexão. Acabou. Fim de papo. Se não tiver verdade, não tem conexão.
E sem conexão, você não entra no coração das pessoas. E se você não entrar no coração das pessoas, dificilmente você vai conseguir entrar na vida delas, tá? Então, essa é a importância do storytelling. E junto com ele, a gente precisa aprender a usar os canais da modernidade, desse mundo fragmentado, mas ao mesmo tempo é tanta fragmentação, mas cada pedacinho precisa ser responsável por construir essa história, que tem que ser uma história simples, coerente e que tenha conexão com as pessoas. Beleza? Valeu? É isso aí, vamos lá, ó. Estudar esse tal de storytelling, importante. Tchau, pessoal. Tchau, gente!